Como é que é, fam? My name is GhostFX. Estamos aqui para falar de Advanced Doubt Theory. Primeiro, eu escrevi um e-book para vocês, né? Da Forex Angels. Como podem ver, esse e-book foi escrito com todo amor e carinho, falando da Doubt Theory. Só para verem a importância disso, porque na verdade é a base da movimentação do mercado. Então, vão encontrar no link na descrição, nos vídeos. Então, vamos ver isso. Primeiro, Forex Hunters, obviamente. Então, teoria de Dow. As ideias de Charles Dow, o primeiro editor de Wall Street Journal, formam a base da análise técnica hoje. Isso é pura verdade. Não existe análise técnica nem estratégia que não é construída a partir da teoria de Dow. Não existe. Mesmo ICT, mesmo Smart Money Concepts, tudo parte de Dow Theory. Então, como é que isso parte de Dow Theory, Yuri? Vocês vão perceber isso a partir do momento que vocês vão continuar vendo o curso mais para frente, né? Então, tem essas todas as teorias dos movimentos e tal, mercado de alta, mercado de baixa, reações secundárias que são pullbacks do mercado de alta e do mercado de baixa. É só lerem o livro. Aqui também tem como os mercados de alta, de baixa e mercados laterais funcionam, né? Como a teoria de Dow implica na formação de linhas dentro das acumulações para preços mais altos e tal, para preços mais baixos, para rompimento de preços, tem uma toda construção da ideologia de Dow. Tem aqui a parte mais importante, que é a identificação de high highs, high lows, high highs, high lows, high highs, high lows, high highs, high lows, high highs, que é basicamente o seguinte: uma tendência de alta é definida por uma série de rallies em que cada rally excede o ponto mais alto do rally anterior. O declínio dos rallies termina quando o ponto mais baixo for rompido, estás a perceber? Máximas e mínimas sucessivamente mais altas. Então, voltando, tá aqui, por exemplo, né? Como é que começa uma bull trend ou tendência de alta? A tendência de alta começa a partir do momento que um high low quebra um high high e começa a criar high high, high low, high high, high low, high high, high low, e depois, logo que um high low é quebrado, um low high é quebrado, aliás, começa a terminar a tendência de alta. Então, voltando, eu já expliquei isso, mas coloquei isso no e-book para vocês lerem e perceberem todo o conceito por detrás, né? Voltando, tem aqui também as séries, né? Tendência de baixa. Na tendência de baixa, basicamente, é a mesma inversão, né? A partir do momento que um high low é quebrado, criando um low high e depois um low low, estamos numa tendência de baixa. E termina quando um low high é quebrado através de um high low e depois começa a criar high high, low, high high, low. E tem aqui todos os nomes, tudo, tudo, tudo. Então, as grandes correções, que é o que acontece para o mercado mudar tendência. O mercado muda a tendência a partir do momento que quebra o low anterior ou o high anterior. Simples. Então, aqui eu explico melhor, né, tudo isso. E este é o e-book do módulo 1, né? Claro, feito por mim, GhostFX. Então, este e-book vai estar no link na descrição. Então, fica à vontade para baixar ele e ler atentamente, estudar o conceito, fazer backtest. Agora, vamos mostrar tudo isso na prática, não é isso? Então, entrando aqui no navegador, Forex Hunters, vamos entrar no TradingView, colocar isso aqui como estrela para aparecer. Barra de favoritos, ok. Então, voltando, vamos entrar no mercado aqui, S&P 500. Então, estamos aqui nos nossos dark charts, que são mercados escuros.
para detectar a movimentação do mercado. Então, vou colocar o mercado, vamos ver se vai dar certo, no formato de linhas, para vocês entenderem o concept. Aqui tem as nossas moving averages também, que eu vou ocultar elas, as duas, porque na próxima aula eu vou explicar bem como podemos usar as moving average e o resto do movimento. Então, família, voltando, vou entrar aqui no mercado mais calmo, que vai ser o Tesla, não, US Oil, Crude Oil, tem boa movimentação. Na verdade, todos os mercados obedecem a tal tier. Time frame, 1 hora. Estamos aqui a fazer aquele nosso backtest, não sei se lembram-se, mas voltando. Família, estamos numa tendência alta, né? Lembrando, o mercado, vamos começar daqui, né? Daqui de trás. Pô, crude oil não dá certo, porque é um mercado que está a cair muito. Aqui também o mercado está muito bearish. Quero um mercado muito, um bocadinho estabilizado, para vocês entenderem, tanto na tendência de alta, tanto na tendência de baixa. Então, vamos começar a partir daqui. Alt vertical line. Ok. Família, entenda uma coisa. Eu até vou fazer o full screen aqui para vocês verem atentamente. Estamos a vir de uma tendência de baixa em que o mercado, coloquem esse vosso highlighter brush, criou um higher high. Opa, não é um high high, desculpa, é um low high. Vou marcar os pontos baixos da tendência de baixa em azul, né? Então, marquem isso, né? Criou um low high, um low low. Depois um low high, depois um low low. Depois um low high, depois um low low. Depois um low high, depois um low low. Depois um low high, né? Depois um low low. Depois outro low high, porque está no mesmo nível, não quebrou. Depois um outro low low. Low high, low low. Low high, low low. Notem que aqui houve uma quebra de estrutura, então vou marcar vermelho. Por quê? Porque aqui o mercado criou um higher high, depois criou um higher low. Estamos numa tendência de alta agora, né? E vamos observar o que o mercado vai fazer dentro dessa tendência de alta, que parte a partir daqui, né? Então, voltando, o mercado fez basicamente um high low aqui, só que depois criou esse sweep. Este sweep não deve ser considerado porque não quebrou esta estrutura aqui embaixo. Estão a perceber? Então, basicamente, o movimento, por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa através desses caminhos aqui. Este estava no movimento de alta, fez isto, né? Depois criou este low, mas depois fez isto. Isso é um movimento dentro de um movimento. Por quê? Porque ainda está dentro desta range. Está a perceber? É apenas um pullback, que é um movimento de baixa mediante a esta range, que é o primeiro movimento impulsivo. Então, até o mercado quebrar aqui, nós estamos numa tendência de baixa, o que significa que, voltando, né, na nossa teoria de Dow, o nosso low acaba ficando este aqui, certo? Depois um higher high, depois outro higher low, depois outro higher high, depois um low low, certo?
Então, o mercado acabou fazendo o quê? Neste ponto. Deixa eu marcar aqui para vocês perceberem. Vou apagar este desenho básico aqui. Estão vendo aqui? Ele criou um high aqui. Só que depois quebrou para baixo. Esta quebra toda, ele basicamente quebrou esta estrutura aqui. Quebrou esta estrutura aqui. Quebrou até a nossa antiga estrutura. Significa que o mercado reverteu. Agora já não estamos numa tendência de alta, estamos numa tendência de baixa, certo? Então, já que estamos numa tendência de baixa, vamos mudar isso para azul. Aqui ele um high, depois criou um low, né? Azul, depois criou um low high. Estamos numa tendência de baixa. Low, continuando, né? Porque estamos nessa range aqui. Estamos nessa range. Low high, low high, low. O que aconteceu aqui? Criou um low high, depois criou um outro low. Só temos que entender uma coisa. Nós estamos nesta range. Estás a perceber? Tudo que acontecer dentro desta range, não importa se eles quebram estrutura 1000 vezes, tipo para cima, faça isso, depois quebre, depois faça isso, depois quebre, de novo faça isso. Se ele não quebrar ou o high dessa range, nós não estamos numa tendência de alta ainda, estamos numa tendência de baixa. Então, apesar de ter criado este, depois criou, estamos que high low, low high, low, high. Por quê? Porque quebrou, certo? Criou uma tendência de alta básica, porque aqui nós podemos pensar já em compras, porque ele quebrou, mas não quebrou esta nossa range, que é daqui até aqui. Então, como não quebrou, nós estamos numa tendência de alta. E nesses casos, é simples, eu só vou fazer uma coisa, estender a Fibonacci. Fibonacci estendida, cool, 61878, shoot, estás a apanhar? Shoot, sniper entry, pura, sniper entry, sell, pau, o mercado caiu. Estão a perceber? Então, este é o Advanced Market Structure. Vou fazer um desenho livre para vocês entenderem na prática. E isso funciona em todos os time frames. Vamos ver agora o Market Structure de H1. Não de H1, de M1, que é o time frame de 1 minuto. Então, entenda uma coisa. O mercado criou um low, um high. Um low, um high. Depois criou o que? Fez isto. Nós aqui estamos a pensar que estamos numa tendência de baixa, podemos pensar em vender, estás a perceber? Só que tem um problema. Sabes por quê? Vamos ser stopados. Por quê? Porque ele não quebrou esta range. Isso é apenas uma trend dentro de uma trend ainda maior. Então, para que nós tenhamos certeza que ele caiu, ele tem que vir quebrar este low aqui. Este low aqui. Este. Então, como ele não quebrou, ainda estamos numa tendência de alta, podemos pensar em comprar. E quando pensamos em comprar, simplesmente o mercado vai subir conosco. Por quê? Porque ainda estamos numa tendência de alta. E não, fam. Vamos ver agora isso no gráfico de M1, que é o time frame mais temido. Por quê? Porque é 1 minuto. Vamos ver. 1 minute. Então, no gráfico de M1 é um bocadinho difícil, mas vamos começar daqui. Aqui tá legal. Aqui. Alt V. Então, já marcamos o nosso ponto onde vamos começar, certo?
Então, o que aconteceu? O mercado estava numa tendência de alta, low, vou marcar aqui com o nosso brush vermelho, né? Low, higher high, higher low, higher high, pushing on higher low, certo? Só que esse higher low falhou em quebrar aqui em cima. Então, acabou criando basicamente a nossa mudança de caractere aqui, né? E depois criou essa quebra até aqui, que quebrou tanto esta range, tanto esta range aqui. Então, podemos assumir que estamos numa tendência de baixa. Então, como estamos numa tendência de baixa, teve esta money candle, mas eu não quero falar sobre entradas, né? Porque até vocês já aprenderam. Quero falar apenas de estrutura de mercado. Teve aqui este low high, o que esperamos? Um low low. Depois daí, um low high, né? Vou falar dessa range aqui. Desculpem-me lá, meus desenhos não estão puros hoje. Mas, voltando. Um low high, outro low low. Low high, low low. Depois low high, depois este low low veio, rejeitou. Depois quebrou todas essas ranges. Esta, mais, opa, estou a fazer isso com Fibonacci. Quebrou esta range, né? Mas ainda temos esta range aqui, que ele não quebrou, e esta range aqui, que basicamente é o low que ele está rejeitando. Então, podemos assumir que ele ainda está numa tendência de baixo. Por quê? Porque ele ainda não quebrou esta range aqui em cima, apenas quebrou uma micro range, que é esta aqui. Mas esta range está dentro deste movimento todo aqui. Então, são coisas que estão acontecendo dentro deste movimento, mas ele não quebrou aqui para dizer que, olha, estou a subir. Então, como não quebrou, vamos continuar com a nossa ideologia de queda, certo? Então, vamos. Low high, low low. Claro, low high. Depois daí, claro, vamos lá ver. Low high, claro. Low low, low low, low high. Depois quebramos esta range, quebramos esta outra range. Só que o que acontece? No momento em que quebramos esta range aqui, criamos esta range que é o motivo da quebra, certo? Porque Porque este movimento é o movimento que originou este movimento todo. Então, o que aconteceu? Ele quebrou esta range. Nós aqui podemos assumir diretamente que está numa posição de compra. Aqui temos notificação para assumir que está numa posição de compra. Só que temos que esperar ele reagir, estás a perceber? E qual foi a reação que ele teve? Ele veio, subiu, criou este higher high, né? Criou um higher low, mas falhou em quebrar o higher high. Ele não quebrou aqui em cima para nos confirmar que está a subir. Ele devia ter feito o seguinte, né? Devia ter feito o quê? Estamos numa tendência de baixa. Ele quebrou nossa range. Ele tem que fazer isto, quebrar, mostrar que está a subir, para nós já marcarmos já esta estrutura aqui, para podermos operar dentro dessa estrutura, que é a estrutura de subida dele. Não apenas fazer isto e achar que está a subir, não. Ele tem que nos mostrar realmente que, olha, estou a subir. Só que quando ele simplesmente faz isto, está a vir de uma tendência de baixo, né? Quebra, depois faz isto, não consegue quebrar e cai e quebra de novo na tendência
de baixa, tipo quebra de novo low, significa que podemos vender numa zona de Fibonacci. Por quê? Porque ele ainda está a cair. Está a perceber? Ele não mostrou, ele quebrou de novo este low, então está a cair. Então, estendemos a nossa Fibonacci. Tool 61878, entrada muito perfeita, né? 61878, sell orders aqui e seguimos com o movimento. Então, família, pratiquem isso, né? Pratiquem, porque eu já identifico isso logo de cara. E olha que isso é time frame de 1 minuto. Eu aqui estou a mostrar como se opera um time frame de 1 minuto, utilizando apenas Dow Theory. E Dow Theory é realmente a base do mercado. Por exemplo, nota uma coisa. Vemos essa queda toda, certo? O mercado chegou aqui, estava a criar lows, low highs, aqui. Vou marcar isso para... Não, pode ser vermelho mesmo. O que ele fez? Ele criou um high, criou um high low, depois criou este high high, depois criou outro high low e depois criou um high high ainda mais alto. Nós podemos assumir que, olha, estamos a subir, então procuramos entradas, podemos estender nossa Fibonacci Tool, encontramos essa nossa zona de 61878 e o que acontece? Ele subiu. Agora, eu vou vos dar um Fibonacci extra na próxima aula para vocês saberem zonas de take profit, né? Mas subiu até o ponto zero, subiu mais e o que aconteceu? Ele criou outro movimento de queda. A partir daqui, olhem só, para ver quando o mercado respeita a Dow Theory, né? Depois este low high, low high. Então, o que aconteceu? O mercado caiu, né? Mudou tendência, agora está na tendência de baixo, este low high, low aqui. E ele quebrou esta range, quebrou esta range. E o que aconteceu quando ele conseguiu quebrar as duas ranges? Criou um lower high, depois criou outro low. Ou seja, ele quebrou estas duas ranges, quebrou esta range aqui também. Deixa eu apagar isto aqui para mostrar bem. Quebrou esta range aqui também dele próprio. E o que ele fez? Ele mostrou que esse movimento de queda é válido para nós fazermos alguma coisa. E aqui nós podemos procurar muito bem, tivemos esta money candle aqui, esta money candle, foi uma money candle simplesmente perfeita, que você pode ver diretamente em eficiência. Tivemos aqui uma money candle, duas, mas tivemos a terceira money candle, que é esta. E o que acontece? Simplesmente nós podemos marcar também a nossa Fibonacci Tool, para confirmar que é uma verdadeira money candle. E o que aconteceu? Chegou 61878, money candle, você vai perceber? Stop loss acima da money candle 878 e target 0. O mercado deu uma 1 para 10 naturalmente. Então, através de tudo isso é a Dow Theory, né? E olhem uma coisa muito séria, depois dele cair, o que ele fez? Tirou esse low high, caímos esse todo movimento, ele quebrou a primeira range, que é esta, quebrou a segunda range, que é esta, criou um high aqui, certo? Então estamos numa tendência de alta de novo. Depois deste high, criou um high low, depois quebrou de novo até a range dele, né? Então, nós aqui podemos esperar o quê? Podemos procurar entender como é que podemos operar. Então, notem uma coisa muito, mas muito interessante no mercado. O mercado já demonstrou que está numa tendência de alta. Quebrou estas ranges todas, quebrou este high, quebrou os próprios highs, que são estes aqui, quebrou este aqui, e basicamente deixou como alvo este.
Primeira coisa que nós podemos fazer, né, é detectar money candles. Nós íamos nos deparar com várias money candles, mas qual é o movimento que poderíamos considerar? Ok, normalmente tu, como um trader amador, irias colocar a Fibonacci aqui, certo? Eu entendo isso, faz sentido. Só que tu tens que perceber uma coisa. O mercado, quando nós estudamos Fibonacci, ele está a fazer isto. Ele está a fazer isto. Uma tendência de alta. Você não pode simplesmente estender a Fibonacci toda. Tendência. Ei, deixa eu fazer isto. Não pode simplesmente estender a Fibonacci por toda a tendência de alta e esperar que ele venha até a tua Fibonacci Zone aqui embaixo. Depois suba. Estás a perceber? Não podes fazer isso. Tu tens que marcar as Fibonaccis, né? De acordo com o movimento, que é este movimento de alta, Fibonacci. Este movimento de alta, again, Fibonacci. Este movimento de alta, de novo, Fibonacci. Está a perceber? E se for já notar, ele acaba chegando mesmo num desenho que eu fiz, na zona 618, 0.5, etc. Então, marcamos aqui no momento que ele quebrou todas as ranges e criou este high, certo? Se perguntem qual é o movimento que originou esta quebra de estrutura principal, que é esta aqui. Estão a ver que essa estrutura principal aqui é esta, azul, não essas outras. Essas apenas são estruturas dentro de estruturas. Estamos a falar da estrutura principal. É esta azul. E qual é o movimento que causou isso? Foi este low que gerou este low aqui, que gerou este higher high, que este higher high gerou este lower high e depois quebrou. Então, nossa Fibonacci Tool, basicamente, deve se basear a partir deste lugar onde houve a quebra até mais acima. Estão a perceber? Então, a partir disto, nós podemos marcar como zona de teste, ver se o preço vai reagir ou não. E o que acontece? O preço reagiu não só uma, não só duas, mas três vezes. O preço reagiu esta primeira vez aqui, né? E se você não tivesse pegado isso, mas tem já a zona marcada, sabes? Que olha, eu não entrei porque eu não tinha certeza. Ok, bom. Sabes que a zona é essa, certo? Ok, good. Pega no teu quadrado, detecta money candles. Está aqui uma money candle dentro desta zona que foi criada a partir dela. E essa é uma confirmação de entrada. Vocês vão aprender isso melhor no Smart Money Concepts, mas é a mesma teoria. Detectar esta money candle, estender esta money candle diretamente. Ele veio, reagiu uma, reagiu duas, reagiu três, reagiu quatro vezes. Mano, estás à espera do quê? Lembra-se, esse é o time frame de 1 minuto, euro, dólar, né? Você aqui entrou, zona de Fibonacci, opa, desculpa. Você aqui entrou, stop loss abaixo do 78, que é a tua zona de Fibo. Take profit 0. Take profit 2 aqui em cima. E assim por diante. Agora vou vos mostrar quais são as zonas de take profit de um Fibonacci Tool. E notem uma coisa, tivemos essa quebra também, um react, mas aqui ele não deu muitas oportunidades e o mercado subiu demais, mano. Essa trade toda aqui podia ter sido, estou literalmente 35 vezes mais do que você investiu. Uhum. Então, só por ter a noção da Dow Theory, esse é Advanced Dow Theory, pegue a visão. Se vocês querem entender isso, façam uma coisa, estudem, né? Então, agora vamos para o Fibonacci Extra, né? Família, uma coisa, vocês devem entender. Fib Retracement é este, certo? Entremos nas nossas configurações para adicionar zonas de Take Profit na nossa Fib Retracement, que será a primeira zona. Olhem aqui nos números de Fibonacci,
Coloquem qualquer número, né? Nesse caso, eu coloquei o 0,20. Ih, não, esse 0,228 está muito longe. Coloquem 0. Não, nem isso. É menos 0,25. E deixem rolar. Take profit 1. Take profit 2. 0,618. Desculpa, aqui é menos 0,618. Exatamente. Take profit 3. Agora menos 1. Então, família, este é o Fibonacci Extra. Vamos notar agora a Fibonacci Extra em ação. Como é que deve usar? Voltando aqui no nosso movimento, que nós fizemos essa marcação, começou a partir daqui, marcamos a nossa Fibonacci neste low, que quebrou high e estendemos. Vimos que reagiu várias vezes e que também deu uma money candle que ele mesmo criou e corremos com a money candle, certo? Então, nossa entrada ficou no 618, 78 retracement, take profit 0, take profit 2, 0 menos 0,25, take profit 3, 0,618, take profit 4, menos 1. A partir de esse take profit 4, ai mano, já estás a pedir muito, né? Isso usando a Fibonacci, pessoal. Outras ferramentas aí, tudo já depende de vocês se vão fazer target pro high e tal. Mas se forem anotar aqui, ele, para chegar no take profit menos 1 aqui, criou esse movimento de queda que veio até outra zona de Fibonacci, que vou mostrar qual é. A partir daqui, olha, a partir deste low para este high, tivemos a zona de 78 para 85, que é a nossa zona de ouro do Fibonacci. Então ele veio, reagiu aqui, vou marcar até por vermelho, para vocês verem bem, e continuou para cima, né? Então, aqui seria outra entrada, mas eu não quero sonhar muito. Então, esse é o Fibonacci Extra. Eu particularmente não vou usar, né, durante o meu tempo de trading, só quando eu precisar determinar os take profits de uma outra maneira, porque meus take profits agora basicamente são determinados de maneiras baseadas em liquidez, mas vocês vão aprender isso mais à frente. Mas enquanto isso, já vos deu números do Fibonacci Extra. Então, fam, peace. Essa foi a aula de hoje. Daqui vou falar da Moving Average V2 e depois disso, pô, vocês já estão preparados para muita cena no mercado. Like, eu já vos dei muitas informações. Então, vou terminar basicamente com o módulo 1 daqui a umas 2, 3 aulas, 4 aulas no máximo, né? E, a partir disso, vocês vão conseguir misturar tudo que vocês aprenderam e depois daqui vamos falar de, não, tenho que ensinar a cenar. Queria terminar com as aulas enquanto ainda não vos ensinei a cenar. Só que a cenar é uma outra história. Vão gostar do que vão aprender. Então, peace. Let's work, fam.